enredo de uma história que mais parece de cinema. E não deixa de ser, né, Larissa? Envolve um cineasta catarinense e uma produtora americana. Camila, eu diria que isso foi uma novela. Começou em 2007, numa parceria anunciada como um marco para a história do cinema catarinense, mas acabou numa briga que deve ficar para a justiça resolver. Tudo em torno de um filme, uma coprodução internacional que recebeu mais de R$1 milhão em incentivo do governo do estado e até hoje não foi lançado. As duas partes dizem ter os direitos sobre a obra e trocam acusações que vão de falsificação de documentos à ameaça de morte. Veja na reportagem. Desprezado por um grande amor, um jovem americano promete vingança e passa a arrasar o coração das mulheres com quem se envolve. Até que uma brasileira aparece em sua vida. Seria a próxima vítima ou uma paixão verdadeira? Não é difícil supor o final deste enredo. O que não dá para prever é o desfecho que envolve os bastidores do filme The Heartbreaker, o Arrasa Corações. Era para ser o primeiro longa-metragem catarinense em parceria com uma produtora norte-americana. A Sunshine Entertainment apostou na ideia do cineasta de Criciúma, Roberto Carminati, formado nos Estados Unidos. Uma união que marcaria o início de um polo internacional de cinema aqui no estado, com o apoio do governo para a realização de um filme rodado parte nos Estados Unidos e outra em Santa Catarina, em cenários como a Praia do Santinho. Mas no meio do caminho, a parceria entre o cineasta catarinense e a produtora americana foi rompida e deu início a uma briga que impede até hoje a exibição do filme. As duas empresas, Carminati Produções e Sunshine, alegam deter os direitos sobre a obra. Em Florianópolis, o diretor catarinense nos apresentou o filme que diz estar pronto para ser exibido e contou a sua versão para o rompimento do acordo. A nossa parte era produzir um filme com a equipe catarinense, entregar o filme, aprovar os projetos para a Lei de Incentivo à Cultura. Nós fizemos tudo isso. A parte da Sunshine era fazer a maior parte do investimento e distribuir o filme. Então, falta eles cumprirem essa parte. Pela internet, conversamos com o executivo da produtora americana Francisco das Chagas, brasileiro radicado nos Estados Unidos. Ele garante que fez investimentos no filme. De julho de 2007 a março, abril de 2008, todo o custeio foi pago pela Sunshine e todas as despesas aqui nos Estados Unidos nós que cobrimos. Sobre os valores investidos, ele só falou numa segunda entrevista em que preferiu não aparecer. Poderíamos colocar em torno mais ou menos entre 400 a 500 mil dólares. A produtora americana apresenta comprovantes de pagamentos nos Estados Unidos, remessas bancárias ao Brasil, declarações de reembolso, pagamentos referentes aos atores estrangeiros, compra dos direitos do roteiro. O cineasta catarinense também encaminhou documentos de despesas pagas por sua produtora em Boston. Passagens aéreas internacionais e dentro dos Estados Unidos, pagamentos de autorizações policiais para as gravações. No Brasil, a verba total, captada e administrada por Roberto Carminati, foi de cerca de R$3 milhões. O governo do estado, através do Fundo Cultural, participou com R$1.200.000. Dinheiro, na época, liberado através de carta de captação. As patrocinadoras, entre elas Celesc, Kazan e Sidask, tiveram abatimento de impostos. Nossa equipe pediu acesso à prestação de contas do filme. Em resposta, uma nota oficial do secretário estadual de Cultura, determinando a reanálise dos documentos anteriormente aprovados, com a remessa de cópia ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público. A questão financeira não foi a única divergência para o representante da empresa americana. Tudo deu errado. Primeiramente, os documentos assinados, os contratos assinados que não foram cumpridos. Tá? Em segundo lugar, o uso da verba que não foi aplicada ao que deveria ter sido. Em terceiro lugar, a qualidade do trabalho realizado. Roberto Carminati contesta. Fala que o filme não tem qualidade. Entregamos todo o material para a Sunshine imediatamente após a filmagem, com o objetivo de, olha, vocês não investiram até agora, mas está aqui o filme, vocês podem investir para a gente evitar maiores problemas. O executivo da Sunshine diz que as gravações originais não foram entregues e que teria recebido sobras das filmagens. Mesmo assim, a produtora americana diz que está trabalhando para recuperar o material. Já negocia a distribuição e disponibiliza um trailer do filme no site da empresa, sem menção ao diretor nem ao governo do estado. Existe um trailer através de uma reciclagem de um material que nós estamos conduzindo através de profissionais.
como que a Sunshine, tendo material com defeito, conseguiu fechar uma distribuição para o filme. Isso eu queria entender muito bem. As acusações ficam ainda mais graves quando o assunto é o contrato firmado. Cada um apresenta um documento diferente. No contrato apresentado pelo diretor catarinense, com a assinatura das duas produtoras, os direitos autorais do filme são divididos em 40% para os brasileiros e 60% para os americanos. Os investimentos no filme deveriam seguir os mesmos percentuais, com um orçamento total previsto em R$3.800.000. No contato por telefone, o executivo da Sunshine diz que esse documento é falso. Eu não reconheço esse contrato porque me parece ser uma montagem ou uma manipulação digital de um documento que eu não assinei. Eles podem negar que não assinaram, mas o processo na Ancine lista duas empresas. Para o processo listar duas empresas, é necessário ter um contrato entre as duas empresas para a Ancine aprovar o projeto. O contrato apresentado como válido pela Sunshine, com texto em inglês e também assinado pelas duas produtoras, indica que todos os direitos sobre a obra são da empresa americana. Neste documento, o orçamento do filme cai pela metade, cerca de R$1.400.000 a serem investidos pelo governo de Santa Catarina. E o governo de Santa Catarina assinou isso? Não. O que um contrato que uma parte não assinou vai dizer o que a outra parte faz? Carminati reconhece que assinou este contrato, mas há divergências nas datas e uma grave acusação. Assinei esse documento e depois, quando a gente averiguou como eram as regras para fazer, a gente fez um contrato que foi o contrato que passou a valer entre os dois países. Mas então por que esse contrato da Ancine ele é datado de 13 de junho de 2007 e esse que a Sunshine me apresenta é 5 de abril de 2008? Ele é posterior ao contrato da Ancine. Bom, eu vou falar de algumas coisas, não sei se você vai querer usar, mas eu fui ameaçado de morte por um dos representantes da Sunshine e eu fiz algumas coisas contra a minha vontade. Então, não sei se esse contrato é uma das coisas, mas aí você teria que falar com o meu advogado sobre isso. De Nova York, Francisco das Chagas rebateu a acusação. Alegar que houve ameaça à integridade física dele por parte da nossa produtora, por parte tanto minha ou do meu sócio, eu acho que isso vem de uma mente doentia. Comédia romântica ou um suspense policial com desfecho nos tribunais? Eu estou fazendo todo um processo na justiça brasileira para, mais uma vez, provar tudo isso que eu estou falando para você. E o contribuinte catarinense que bancou R$1.200.000 do filme vai ter a chance de ver a obra pronta ou alguma de suas versões? O meu compromisso continua sendo o que nós nos propusemos, que é terminar o filme. Foi levado o filme internacional ao Estado, foi produzido o filme e nós temos agora uma obrigação de terminar. Nós vamos lançar de acordo com o que a gente precisa fazer para cumprir a lei brasileira. A gente precisa incluir o logo do Estado de Santa Catarina, precisa fazer um lançamento aqui, precisa fazer esse filme acontecer fora do Brasil, a gente vai fazer isso.